Fala pessoal, iniciando mais um novo episódio aqui do podcast Fora da Curva. Aqui é o podcast que a gente fala sobre assuntos para você ser disruptivo, né? Ou seja, um fora da curva, um fora da normalidade do seu segmento. E hoje, apresentado por mim, Guilherme Episódio Lopes. número 12. Eu gosto do número 12, é o número da sorte. Apresentado por mim, Guilherme Lopes. Jordi. E hoje por Tomás Garcia. Olha aí, que voz é essa? E você? Edson Silva. Como é teu nome que eu esqueci? Rei do Camarote. Eu pensei que era o rei do camarão, Patrocínio Rei do Camarote. E aí eu vou pedir primeiramente para os convidados se apresentarem. Edson já participou com a gente, Thomas é a primeira vez, mas por favor se apresentem aí pro pessoal. Satisfação, Tomás Garcia aqui falando com vocês. Primeiramente agradecer o convite do Guilherme, do Jordi, todo o pessoal da equipe. Para mim é um momento de muita satisfação poder falar aqui com vocês, nesse canal que fala sobre disrupção, né? Exato. Inovação e empreendedorismo. Isso. E a gente está aí na estrada há alguns anos, e alguns anos de amizade já com o Jordi, a gente compartilha sempre de aprendizados. Hoje a gente está com alguns projetos aí em andamento, temos uma roda empresarial e ao longo do podcast a gente vai poder compartilhar um pouco mais de nossas experiências, né? Mais de uma década, né, de amizade. E desde eu dar umas pernas dele no futebol até hoje no mundo do empreendedorismo. Sempre joguei muito e sempre... Conta aí como é que foi essa experiência de vocês, desde que iniciou, como se conheceram e como se tornaram, além de amigos de futebol, de infância, sócios aí, empreendedores em vários negócios. Acho que a gente tem que definir o tema do podcast, né? Pra a gente dar todo o contexto. A partida, né? O ponto de partida. Então, a gente decidiu aqui de última hora, né? Guilherme teve todo o trabalho, toda a dedicação Não é perder não. para fazer a pauta do podcast. Foi uma antecipação É. do outro A episódio. gente ia falar sobre gatilhos mentais, gatilho da autoridade e gatilho da Prova prova social. social. E aí a gente decidiu falar sobre Mastermind, né, e que tem todo um contexto, tem tudo a ver com o Tomás. Tomás que me apresentou esse contexto, né? Tomás que me apresentou esse contexto, não. Tomás que me apresentou esse modelo de pensar, de agir, né? Como é, o que é Mastermind. E aí, do mesmo jeito que ele me explicou há 3 anos atrás, eu vou perguntar a ele, né, como é que ele define aí o Mastermind. Então, como o próprio Napoleão Hill fala na sua bibliografia, né? Onde ele apresenta a pedido naquela época do Dale Carnegie, né? Que o Dale Carnegie solicitou para que o Napoleão Hill fizesse um trabalho árduo, um trabalho bem sacrificante, mas que iria nos trazer pomposas vitórias, pomposas conquistas. E a primeira abordagem que ele fala é da mente mestra, né? Que é um dos livros dele, né? Sim, que ele compõe como sendo a união de várias cabeças, de várias mentes, como ele fala lá, em torno de um único propósito. Ele fala como esse sendo a principal premissa para os caras, para as pessoas daquela época que eram bem-sucedidas. Ele notou que havia um padrão de comportamento que indicava que pessoas bem-sucedidas, elas estavam predispostas a se conectarem com outras pessoas também bem-sucedidas. E uma vez que isso acontecia, ele encontrava um fator multiplicativo nessa associação. Ele entendia que uma vez que uma mente de sucesso se unia a outra mente de sucesso, a soma não era 2. Então isso era exponencial. Massa. E ele consegue tratar um pouco mais. E trazendo para a nossa realidade, eu comecei a tomar a par, ainda antes de conhecer a metodologia, quando no universo do desenvolvimento humano, do desenvolvimento pessoal, imergimos nessa jornada praticamente juntos, né? Demos o primeiro passo praticamente juntos, eu e o Jordi. E assim, se a gente vai falar de um outro capítulo que ele fala que é da energia, né? Da atração, da lei da atração, eu posso assim chamar também. Porque foi uma coisa, não foi planejado, né? Nosso primeiro momento de desenvolvimento humano juntos foi bem ocasional. E naquele momento a gente ainda não conhecia o conceito ainda da mente mestra, do Mastermind.
E aquilo se tornou exponencial pelo fato de que duas pessoas que tinham um propósito parecido e que decidiram se conectar de maneira mais intensa, aquilo foi multiplicativo. Em seguida, nós nos unimos a um outro amigo nosso chamado Lucas. E que... Cara fora da curva, fudido mesmo. É bem caro. E que inclusive ele tá aqui no Rio Grande do Norte. Tá morando em Floripa agora, mas acho que essa semana ele tá aqui. E daí foi incrível e foi muito bacana a sinergia que a gente teve de imediato. A gente notou que aquilo era algo que precisávamos manter no longo prazo. Era algo que nós não podíamos nos distanciar, visto que era essencial o crescimento. E o principal desafio, eu vou deixar aqui, levantar até como ponto de reflexão para a gente tocar na abordagem, o principal desafio era realmente fazer as pessoas acreditarem na importância daquilo. Fazer no universo hoje em dia, nosso ciclo, corrida, nossa correria do dia a dia, muitas vezes a gente passa por subestimar ou por não dar a devida atenção para coisas que são exponenciais, para coisas que são determinantes, para que outras coisas podem acontecer. Porque no network a gente tem a possibilidade de ser exponencial e pegar chaves com outras pessoas que a gente precisa para destravar na nossa vida e que estão com outras pessoas. Então Massa. Nesse momento foi isso. O Napoleão Hill, né? Ele foi estudar os caras mais foda, né? Henry Ford, o Andrew Carnegie. Só para também, né, complementar, Napoleão Hill, ele foi um escritor, né, de vários livros. Ele começou como... O primeiro coach da história. Exatamente. Ele foi assessor de diversos caras importantes, presidente dos Estados Unidos. Exato. Ele teve uma infância difícil, né, cresceu como escritor. E aí, ele que criou esse conceito, né, do mastermind e de muitas coisas do empreendedorismo que a gente vive hoje. Eu não sei se ele criou, não tá lá pra ver, mas depois ela disse que foi ele. Mas o que importa é que ele foi analisar, né, então ele percebeu que em Ford ele tinha um mastermind. Ele percebeu que o Andrew Carnegie ele tinha lá as pessoas que, e não necessariamente precisava ser da mesma área. Né? Tinha químicos, tinha pessoas da área de invenção, né? Podemos até chamar tecnológico. Ele também viu que o Thomas Edison também tinha um mastermind dele. Isso. O cara da Firestone, o criador da marca Firestone, né? Que o sobrenome dele é Firestone, também tinha um mastermind dele. Né? Então acontecia um fenômeno químico e físico onde, quando essas pessoas sincronizavam, se criava uma nova mente. A conexão é forte a tal ponto que o aprendizado, que Tomás falou toda a maestria, né? Pegar a chave que a gente precisa para destravar algumas coisas, acontece muito mais rápido. Né? E Napoleão Hill explica isso no livro, né? Com conceitos físicos e químicos também. E que, não sei se é verdade, não me aprofundei, não quero ser físico, não quero ser químico, sei que até agora funciona. A gente startou isso com eu, Tomás e Lucas, e funcionou pra caralho. Cada encontro era o encontro. E cada vez a gente percebia o quão aquilo era importante. E Tomás despertou um sonho em mim. Um sonho de ter um mastermind. É surreal o que acontece. Foi até então que eu fundei o Clube do Vendedor. E no primeiro encontro do Clube do Vendedor, que é um mastermind de vendas, eu me arrepiava constantemente. Era surreal ver a galera e eu aprendendo assustadoramente em 4 horas. Nossa. Então assim, eu até comentei com o Edson no dia, eu disse, cara, tô todo arrepiado aqui. Além de ser um sonho, isso, né, funciona. Se deixasse lá, a galera ia Virar a noite. E aí foi quando eu percebi que as nossas reuniões no sábado é um mastermind. Onde as pessoas se abrem, falam o que é que precisa melhorar, o que é que está sendo foda, os resultados e tudo. E muito empreendedor faz isso de maneira inconsciente. O mastermind numa cerveja que ele toma com os amigos dele, mas preste atenção, né? Preste atenção
a frequência que Edson falou, né? Quem tem a mesma frequência, eu e Tomás, a gente tinha a mesma frequência, o Lucas estava na mesma frequência, mas quando a gente falava para determinadas pessoas, aquilo era loucura. Tinha pessoas que topavam, tinha pessoas que achavam massa. Mas manter, né? Tomás falou do desafio, eu acredito que o principal desafio do Mastermind é consistência. Né? E aí, é uma dúvida, o Mastermind, ele funciona pode ser com pessoas de várias áreas diferentes? Com o mesmo objetivo, mesmo Com o mesmo propósito. Né? Tem que estar alinhado. Então vamos falar, Mastermind da Bíblia, com um ateu. Entende? Então tem que ter os valores, isso eu falo no primeiro encontro do Clube do Vendedor. Os valores. Aí, Jodi, como é que você faz esse processo seletivo? A gente não faz, o próprio universo faz. Naturalmente, né? Naturalmente. Então quem vem participar do Clube do Vendedor, Que geralmente está com já me conhece, já vê, já sabe meu ciclo de amizade. Então assim, são pessoas próximas. É tanto que eu nunca postei nada sobre o Clube do Vendedor nas minhas redes sociais, né? Talvez essa seja a segunda ou a terceira vez que eu estou falando isso aqui nas redes sociais. Porque é algo natural, do universo, assim. E eu estou muito feliz porque eu quero muito que algumas pessoas participem. E uma das pessoas que eu queria muito que participasse, que é Tomás, vai participar. Massa. Então vai ser foda, né, essa turma que ele vai participar e vai, com certeza o cara vai contribuir muito, muito, muito mesmo. E eu tô doido para ele montar o Mastermind dele também. O Mastermind dele também. Mas então, o principal, na minha visão, Tomás falou, a principal dificuldade Era justamente a gente tomar essa consciência e ter essa disciplina para priorizar isso, colocar isso como determinante. Era essa a palavra que eu queria discutir. Prioridade. Então, assim, as pessoas sabem que é massa, elas vão a primeira vez, sabem que é massa, sentem a energia, funciona, aprendem, Sabem que precisa. sabem que precisa. Boa. Só que para elas não é urgente. Entendeu? Para elas não é prioridade. Ou elas pensam que não é urgente, né? Para elas, né? Pra Também elas, teve outro ponto que ele falou que é sobre a confiança, né? Um ambiente seguro. Na correria que a gente vive, talvez encontrar esse ambiente seguro. Pode ser um ponto a ser colocado. Sim. Também, né? Sim. E Guilherme tocou num ponto fundamental. Se pode ser pessoas de áreas diferentes. Eu acho que tem coisas que são a essência da coisa, que são as bases primordiais, são os princípios inegociáveis. E eu acredito que, como o Jordi falou, tem muita gente que já tem o seu mastermind, mas assim não o denomina ou assim não o formaliza. Que não existe, mas não é algo formalizado, né? O mastermind pode ser 2 sócios que dividem as dificuldades e multiplicam os benefícios. Pode ser um marido e uma esposa que se complementam. Enfim, eu acho que o mais importante é essa conexão, essa energia, esse propósito de avançar, desse caminhar. Uma coisa muito legal também é que eu aprendi, tenho aprendido com a vivência, é que talvez a gente em algum determinado momento nós não atraiamos as pessoas certas, mas só as certas ficam. Então, tipo assim, a seleção natural, além daquela seleção natural de atração, tem a seleção de que, esse mastermind aí do Jordi, o Clube do Vendedor, só os duros, só os fortes, né? Porque... Cara, tu falou um negócio foda agora, porque vem um pensamento de escassez, quando a gente vai falar mastermind, né? É o quê? É um grupo onde vai falar o que a gente é foda e vem também e falar as nossas fraquezas. Vem né? também uma parada da autoridade, né? Que são pessoas que são diversas pessoas autoridades naquilo que faz, né? Também. Segura esse ponto pra gente trabalhar depois. Aí, então, primeiro, talvez venha a questão da escassez. Pensamento escasso, que é eu vou para um negócio, falar o que eu passei 3, 4, 5 anos para aprender e me expor o meu negócio, né? Muita gente fica assim, mano. Eu vi que no primeiro encontro a galera ficou meio... Depois a galera foi se abrindo mais, foi se soltando mais. Porque eu entreguei tudo que eu tinha naquele momento, assim, franco. Né? E tudo que era necessário. Aí até o Diego falou assim, caralho, boy, não acredito. Uma coisa simples dessa pode mudar o meu negócio. Uma coisa simples dessa, mas aí ela está parada.
você não vai... Não é, na maioria das vezes não é algo complexo que você tem que aplicar para mudar a parada toda. É simples, só que você tem que aplicar. E a partir do momento que tu tá reunido com 10 pessoas, a energia sintoniza, tu tava desmotivado, tu achava que aquilo era uma merda. Às vezes você não tem tempo de parar para fazer aquilo, e no Mastermind eu obrigo o cara a parar, sentar e escrever para fazer. E ele sai, pô, é uma coisa... E eu acho que essa sinergia, né, das foda. pessoas, é um ativador. Acho que impulsiona muitas pessoas a realmente... Quando você chega perto de uma pessoa, você tá desmotivado, você chega perto de uma pessoa que ela tá cheia de energia, acontece a mesma coisa, tá ligado? Mesma coisa. E ao contrário também, né, se você tiver uma pessoa desmotivada, acaba... Aí um ponto, né, que eu quero chegar, sobre a questão da escassez. Então, tem gente que fica com medo de compartilhar, né, essa parada. Eu vou... Só que o jogo é compartilhar. Se você for marketing digital, qual o pilar para você ter sucesso no marketing digital? Entregar conteúdo de alto valor de graça. Mas não é marketing digital não, caralho. É tudo que tu for fazer na vida. Se tu ajuda as pessoas, naturalmente, as pessoas vão ajudar. Só que Tomás, ele tem as dificuldades dele, eu tenho as minhas. E aí, às vezes, são momentos diferentes. Aí ele passou por uma parada que eu tô passando agora, 2 anos atrás. Ou que pode ainda passar. Boa. Que você já sabe a solução. Quando aquele problema vier, eu sei que fez isso e vou fazer isso para resolver. Então assim, se você... Judy, eu vou montar uma mastermind, mas eu vou ensinar a galera o que eu sei e tal. Ensina. E sabedoria é uma das únicas coisas da vida que quanto mais você dá, mais você tem. Massa. Eu achei massa esse tipo, falou. Na matemática, a única coisa que dividindo multiplica é conhecimento. E qual é... Você já viu. E qual é a única maneira de você ganhar 100 anos de vida? Isso é uma boa, você já o título do vídeo. É só você adquirir a experiência de 2 pessoas de 50. Massa. É quando você lê um livro, né? Exato. Não deixa de ser um mastermind ali. Só que o nível de conexão não é o mesmo de pessoalmente, né? Exatamente. Tipo, até uma parada que eu tava vendo, acompanhando o Érico Rocha, né? Que ele fala muito de autoridade. E ele falando dessa parada, que o cara perguntou como é que teria autoridade sem o cara ter a experiência, né? Daquilo. E é essa parada que você falou. É realmente, tipo, você se juntar com pessoas que são experientes naquilo. Sim. Você conviver, você fazer junto com você. Frequência, né? Cara, todo mundo começa... Você vê, Érico tem os mastermind dele. Tem o Inside, né, que dentro do Inside tem vários níveis, né, tem 3 faixas. Depois tem um faixa preta. Né, e aí no faixa preta, inclusive eu achei massa que eu vou fazer isso com o Clube do Vendedor, esse negócio de faixa, né, ele segregar, isso é massa porque às vezes o cara pega, por exemplo, Tomás trabalha tem uma empresa de dropship. Eu estou dando um exemplo real, né? Não é fictício, ele realmente tem. Então, não sei nem o que porra é dropship. Até eu acredito daqui a pouco para explicar o que é. Né? Pessoal. Já não vou explicar também, deixa ele explicar. Então, aí eu entro no mastermind, onde eu vou ficar, a nossa frequência está muito distante. Né? Talvez fosse melhor eu entrar no mastermind onde o que foi mais massa do Clube do Vendedor, que eu vi o olho da galera brilhando, né, é que eles começaram a se identificar. E o universo é tão foda porque as pessoas que sentaram uma do lado da outra eram as pessoas que tinham os mesmos pontos fortes e os mesmos pontos fracos. Você vê como o universo é? Aí às vezes era uma falando assim, eu não acredito que tu também é assim, eu sou do mesmo jeito. É aquilo que você fala, né, Jody? Que a linguagem verbal, ela representa muito pouco, né? Então ali já houve aquela conexão em milésimo de segundos, a linguagem não verbal, a atração, o universo... O único que escapou foi Diego e Alan, que chegaram por último, atrasados. Aí não tinha que escolher canto, né? Mas a galera que escolheu canto foi lá... Aí só para complementar a parte que o Guilherme nos indagou a respeito de o que é que pode ser, pode ficar a dúvida, né? Mas eu não tenho meu mastermind, como é que eu posso configurar meu mastermind?
o próprio Napoleão Hill, ele fala que em determinados momentos ele fazia um mastermind imaginário. Ele imaginava, Aí é mais viagem, né? ele estudava a biografia de caras que ele admirava e Pra quem conversou com o diabo, pô, isso aí em determinado momento ele estava lá e ele disse, não, agora eu quero, é como nas cartas, né, na nossa infância, agora eu quero invocar a carta aqui agora do Napoleão Bonaparte. Eu quero saber o que ele tomaria de decisão aqui frente a esse desafio. Então o que acontece? Só para demistificar isso, que muitas vezes no dia a dia, talvez você já tenha e você ainda só não formaliza, só não denomina assim, talvez seja algo que já esteja muito próximo da sua realidade e algo que você só precise priorizar um pouco mais, né, Jodi? Ter Dragão comprometimento. branco dos olhos azuis. Isso aí. isso aí é. Invocar o dragão branco. Ou então exódia, aí teria que montar várias. Acabou, né? É bem mais complexo. Nostalgia. Na verdade, o que Tomás quis falar é assim, não existe espaço para desculpa, né? Se você quiser aplicar, eu já fiz essa parada algumas vezes. É muito viagem, tá ligado? Muito, mas funciona. Então, algumas vezes eu já pedi conselho para Steve Jobs, né, e Henry Ford. Então, é a parada de você fechar o olho, respirar. O que esses caras fariam? Não. Ou a conversa Imaginar na mesa, galera, Steve, é o seguinte, eu tô pensando em fazer isso, o que é que tu acha? E aí, a partir disso, lógico, eu já assisti todos os vídeos, os filmes do cara, já li uma biografia do cara, então assim, eu já imagino como ele ia se comportar. Geralmente ele fala o que eu já imagino, então nem essas coisas todas não. Como por exemplo, a gente que acompanha os caras, acompanha muito Érico Rocha, Murilo Gun, então tipo, se eu fosse montar fazendo isso, eu já imagino. Como eu já acompanho muito eles falando, ou você mesmo, Jordi, o que você vem falando, quando tu falou da parte do não verbal, eu já viu todinho o podcast que a gente gravou falando do não verbal. Esquecido, Cada porcentagem, 3 segundos. Cada um de nós tem sua própria referência. Não, Jodi, você pode ter certeza, tudo que você passou uma vez aqui, eu peguei e carrego isso muito fortemente na minha vida, porque eu sei que faz sentido. Eu tinha esquecido essa parada do imaginário, sabe? Eu já fui doido algumas vezes assim e funciona. Funciona de verdade. Mas aí, uma coisa que o Tomás falou assim, configurar o mastermind, né? Então, além desse efeito da aprendizagem mais rápida, tem também o efeito, né, que querendo ou não, você é a média das pessoas que estão ao seu redor. Tem uma frase que é a média das 5 pessoas. A frase não é científica. Que não precisa ser 5, né? Ele fala até tem sentido, 12. Mas na verdade é muito mais profundo cientificamente. É Nicholas James, né, que tem o livro Poder das Conexões, tem artigo científico também, inclusive isso é conteúdo do Impulsione Seu Foco, que eu falo lá, como você focar nas suas amizades, qual é o impacto disso. Pra você ter ideia, por exemplo, eu, Jordi, sou amigo de Guilherme. Guilherme é amigo de Vitor, eu não conheço o Vitor, e Vitor é amigo de quem? Meu. E Edson? Não, outra pessoa. Pedro. Lucas Ladeira. Pra dar um contexto. Silêncio aqui o silêncio ruiu aqui no Pra dar estúdio. um contexto do que eu quero. Sabe? Sim. Eu não bebo, não gosto de beber. Certo. Não bebo, não gosto de beber. Pouco importa se você bebe ou não, pouco importa se Vitor bebe ou não. Eu aceito sozinho. Mas o Lucas, ele gosta de beber. Certo. É só um exemplo. Isso aqui nem sei se é real. Isso. Já sai demais, Vitor. Quem junta eu, tu e Lucas. Nem sei se é real. Isso. Talvez ele goste um pouco. Só que o fato é, estatisticamente falando, só por Lucas beber, ele tem um impacto. É provável que eu beba 40%. Existe uma probabilidade de eu começar a beber 40%. Terceiro ou quarto nível? Terceiro nível. Terceiro nível. Algumas coisas vão além. Quarto, quinto nível. Mas assim, os percentuais vão caindo bastante. Depressão, fumar, qualidade de sono, obesidade, exercício físico. Terceiro nível. Isso entra um pouco naquele conceito de meio que de contágio social, né? Não entra não. Esse é o termo.
contágio social. É o poder das conexões, é o livro, né? E no artigo científico, tem um artigo científico que é o poder do contágio social, só que é em inglês, né? Eu não quero expor aqui a minha Sua habilidade, né? habilidade na língua inglesa. E o fato é que a gente tem que ter muito cuidado com isso, entende? Nenhuma informação vem de graça. O grupo do WhatsApp te influencia. O grupo do WhatsApp te influencia. Mas eu tenho um amigo que bebe todo dia e não bebe. Um amigo, eu tô falando de probabilidade, não de certeza. Entendeu? Agora, eu não gosto de brincar com probabilidade na minha vida. Aí se a pessoa gosta, aí fica à vontade. Tá? Mas eu não gosto disso. E aí a gente pode falar 1000 exemplos práticos. Né? É legal como o Júlio estava falando, e ainda dentro do contexto da mente mestre, né, do Mastermind, uma outra coisa que ela pode agregar valor, que muitas vezes na nossa jornada, principalmente profissional, nós temos que tomar decisões que são bem delicadas, bem sensíveis, digamos assim. Decisões estas que um passo ou outro podem rumar para caminhos totalmente diferentes, né? E no Mastermind tendemos a ter uma probabilidade maior a estarmos conectados e às vezes pedir conselho, às vezes uma sugestão, um auxílio para as pessoas certas. Muitas vezes a pessoa para quem você se dirige no momento de indecisão, ela define o rumo que você toma. E aí o poder das conexões. Se no momento de indecisão tem alguém que vai te edificar com uma opinião ou com um conselho, com um auxílio que te edifique, a tendência é que você saia de lá maior. Já se é alguém... E às vezes nem intencional. Às vezes nem intencional, é simplesmente porque partilha de um outro tipo de propósito, de visão. Para ele aquilo é uma verdade. Tipo, ele tá com a intenção positiva, mas nem sempre a intenção positiva ela obtém um resultado positivo, né? Por exemplo, um exemplo bem prático, isso que o Tomás falou. O cara é comprometido e se ele anda com pessoas solteiras, ele vai compartilhar informações diferentes do que era para ele estar absorvendo. Aí o cara está passando por um momento de tentação. Aí chega para um cara, talvez não necessariamente até solteiro, um cara comprometido também. Pô, bicho, cara, passando uma crise, uma situação. Então, o Tomás falou, o cara pode dizer assim, irmão, se orienta, sai dessa e tal. Ou pode dizer que vai lá. Do mesmo jeito o empreendedorismo. Ah, eu tô pensando em abrir uma empresa. Você tá louco? Família, né? Você tá louco, você tá doido e tal. Mas ele não tá expressando aquilo de maneira negativa. Pra ele, nas crenças dele, na verdade dele. Né? Essas pessoas que não querem empreender são aquelas pessoas... Elas não vão no Google colocar assim, benefícios de empreendedorismo. Elas vão no Google e botam assim, quais são os perigos de empreender. E aí elas vão alimentar a crença que empreender é perigoso e XYZ. Do mesmo jeito que o cara, quando eu estou passando por alguma coisa, eu vou lá em busca de como resolver. É um mindset totalmente diferente. Mas é divisor de água. E aí a galera fala muito assim comigo, não, Júlio, mas eu ando com fulano, eu ando com ciclano, eu não sou influenciável. Irmão, é o seguinte, não vai ser no momento que você está bem que a influência vai vir. Vai ser no momento que você tá mal. Vai ser no momento de, entre aspas, fraqueza. E aí é nesse momento da fraqueza, da queda de energia, da baixa de performance, que se tu encontrar uma pessoa com uma frequência errada, vai te foder. Vai te influenciar. Ou pode, né? Que os principais desafios é justamente quando a gente está em algum momento de clareza, de falta de clareza, né? Exato. Porque quando a gente tem clareza, alguém pergunta, não, eu posso dar uma opinião, se você tá claro, se você tá convicto, tipo, você pode até autorizar, mas aquilo vai bater e coisar. Exatamente. Mas no momento que você automaticamente vai ter um filtro e você... Sim, vai, isso. O famoso filtro, né? Agora se pegue num momento de turvidez... Por exemplo, recentemente eu recebi um feedback no meu Instagram. Olha, você botou no seu Instagram
que você é apaixonado por pessoas. E não foi isso que eu concluí por causa do XYZ. Lá, tudo bem. Texto gigante. Se eu tenho uma dúvida no meu coração do que eu faço, do meu caráter, do amor que eu faço, do propósito, de como eu estou conectado com Deus no que eu faço, A clareza, né, mesmo? o que Tomás falou, eu ia titubear naquele momento. Respeito, entendo, não concordo, tenho gratidão, porque naquele momento ela me fez refletir um pouco. Sim. Pô, peraí, deixa eu olhar aqui, rapaz, será que é mesmo? Oponopono, né? Eu ia falar isso, lembrou a parada do Ponopono. Tenho gratidão, respeito, entendo, me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo, né? Agora E eu te amo, como pessoa, né? Tudo. E aí eu peguei e respondi pra ela, massa, feedback recebido, fica com Deus. E não necessariamente ela precisa pensar. Né? Por isso que o Mastermind, a gente tem que ter as pessoas sincronizadas. Exato. Porque se a gente falar assim, ei, vamos dobrar o tamanho da empresa em 6 meses, vai ter gente que vai dizer assim, se ela não tivesse sincronizada, pra que dobrar? Eu tô muito bem aqui. Ou então não, a gente não vai... Ou não tem como. Não tem como. Em 6 meses não tem como, nós estamos em crise. Nós estamos em crise. E aí, eu me lembro de uma mentoria que eu fiz com o Anderson, que no primeiro encontro da mentoria, ele disse, não, Júlio, é porque é o seguinte, eu estou ansioso, sem foco, o mercado de contabilidade está saturado, não tem perspectiva nenhuma, e eu estou querendo desistir de tudo e mudar de profissão, estou procurando você para me orientar, se eu vou dar palestra, se eu vou ser professor e tal. Isso foi no primeiro encontro. A gente já fez os 4 encontros de mentoria. O cara tá fechando mais contrato do que eu. O cara tá dando palestra. O cara tá altamente motivado. O escritório dele já tá outra coisa. Fora o escritório dele, os outros business dele também. Crescendo assustadoramente. Cada vez com mais autoridade, fazendo mais coisas, né? Mas o quê? A frequência, o mastermind, eu alinhei. Aí é até engraçado, né? Assim, as caras dizem, pô, o bicho que tu faz, hein, pra esse homem tá do jeito que tu tá, que danado tu tá fazendo assim, não? Aí ele tira a onda assim, o cara não tinha que final, né? Aí ele fala assim, rapaz, o macete é o seguinte, é só andar com o Jordi. Anda com o Jordi, que você vai começar a vender mais. Anda com o Jordi, que o seu negócio vai começar a crescer mais. Aí a gente conversa muito, a gente virou amigo depois da mentoria. Ele também participa do Clube do Vendedor. E aí tem uma coisa que eu acho massa. Você não ser foda. Ele participou de tudo. Agora uma coisa que eu acho massa de Anderson é que ele não perde uma oportunidade de aprender. Isso é verdade. Então, ele se inscreveu no Excel para contadores. Pô. Ele é contador. Ele é contador e ele sabe. Mas ele vai. Eu até subestimei. Eu disse antes, tem alguém para indicar aí para a turma do Excel para contadores? Eu vou, botei meu número. Ou seja, Edson não pensou nem em vender o Excel para contadores para ele. Exato. E ele, não, sou eu mesmo aqui, papai. Eu quero. Então ele não perde uma oportunidade. Mas por que? Você fica viciado, velho. Por exemplo, quando a gente conversa, eu e o Tomás conversa, a gente aprende tão rápido muita coisa em tão pouco tempo que é vicia. Entendeu? Aí é um caminho sem volta, né? É. Um caminho sem volta. Aí, o vício é bom, né? Você vai para um curso desse, tu passa um final de semana, tu muda a tua vida, tu fica querendo ir todo final de semana. Exatamente. E querendo, ó, pra você ter ideia, mais foda, né? Eu tô refletindo nisso. Lá no Protagon, quando eu fui, eu sentei do lado do cara de Caicó. Lá em Fortaleza, né? Em Fortaleza. Em Fortaleza. Com um cara que é do canal, né? Visto, cara. Aí a gente começou a conversar, eu muito dado, né? Eu muito dado logo, falando, não, eu sou do Natal, papapá, e o cara quer nada dele. Já chamar os caras pra almoçar na tua casa, aí que tem camarão, não sei o quê. Fala em casa mesmo, ali no interior. E tal, a gente foi almoçar junto, ele começou a falar dos projetos dele. Eu disse, mas porque, homem, vamos destruir lá no RM, tá ligado? Aí ele falou assim, eu sou do Caicó.
Acabou que a gente foi bater, a gente foi dar uma palestra lá. Uma palestra lá? Lá em Caicó, quase que a gente não chega, eu fico dirigindo. Seria um podcast bacana, viu? E ele disse que sabia a rota. A trajetória aí de vocês dois em Colocou a gente na encruzilhada, a gente fez uma Bem, que cilada. A rota ele sabia. Aí segundo ele foi o Waze, né? E quando a gente acerta, a gente diz que não, é o seu caminho, quando a gente erra é o Waze, né? Exato. E aí, a gente inclusive fez um documentário dessa palestra de Caicó. Aí. E inclusive Brunão no documentário sai. Quando é, Bruno. quando é que vai sair o documentário aí? E aí, pessoal, eu faço um convite para vocês aqui, @p, como é que é o Instagram? É o F Não, de Pedro. de Pedro? Bota aqui. F alguma. Não, FSS. PD Pessoa. Bota aí pra gente ver. PDR PDR Pessoa. Pessoa. Então, @PDR Pessoa. Eu convido vocês. Gente, o documentário é incrível, né? Eu falo tudo como é que eu monto a palestra. Foi massa. Eu Os peguei bastidores, no caso, Júlio? de bastidor até a apresentação, sabe? Como eu preparo o slide, como eu penso, esboço, como eu me preparo o estado emocional. Legal, sabe? legal. Foi massa. Eu considero isso um dos maiores presentes que as pessoas podem passar, porque muitas vezes a gente enxerga o palco das pessoas e não entende a preparação que tem por trás. É aquilo que você sempre fala, né? Não compare o bastidor e o palco. E se você... E você vê esse processo, né? Então foi O massa, porque bastidor. a primeira palestra que eu dei ganhando dinheiro foi lá em Caicó. Há 7 anos atrás, tá ligado? E depois voltar pra Caicó pra dar uma palestra. Foi massa. Quase uma saga Mas do o vídeo é quase uma saga. 7 anos atrás, devia pagar o Bauru, agora você compra o McDonald's, né? Foi massa lá. Depois eu conto essa história de como foi lá em Caicó. Foi outra cilada. Mas, @PDR Pessoa. PDR Pessoa. Tá dependendo dele, gente. Então vão lá no direct, enche o direct dele lá pedindo um documentário, que é um curso de como você dá uma palestra. Massa. Ensinei tudo lá, como é que eu me preparo, Eu tô ansioso aí pra âncora de energia, Deixa ela antes ver do aqui. slide, como é que eu faço, tudo, a parada inteira, entendeu? Antes de subir no palco. Infelizmente, no final, né, o equipamento descarregou de propósito para vocês fazerem a impulsão da sua comunicação. Então, o pós-palestra, o network é isso, a impulsão da sua comunicação. É ok? Tá. 40 minutos, mas não dá. Quando der perto de 2 horas, aí vai ver. Vai atender? Não, vou poder. Sim, tá dentista? Então vamos encerrar, pô. Pode ir. 40 minutos já um conteúdo aí. Vai dar um raio já. Tranquilo. Na verdade tem uns 30, né? Porque os 5 tem uns 35. Mas já sai. Vocês cortam depois? Corta. Corta. Corta, tem que cortar. Eu pensei que ia colocar o ladeira, pô. Tá quanto aí, tá quanto? Foi o terceiro ciclo esse aqui. Aí dá 30 minutos. 40 minutos, né? Então, assim, mas sempre quando vem um convidado, eu pergunto pro convidado, na opinião dele, o que é um fora da curva. O que é um fora da curva? E aí não tá na pauta, Peraí, na verdade não tinha nada na pauta, né? Faz de novo, né? Peraí. Ao vivo? No history mesmo. Então, sempre quando vem um convidado, eu sempre pergunto o que é um fora da curva. E aí eu queria que você falasse, na sua opinião, o que é uma pessoa fora da curva. Eu carrego uma coisa comigo, Jordi, um traço que eu considero muito importante para todo e qualquer empreendedor, que ele se descobre ao longo da vida um inquieto, um curioso. Eu acho que os maiores inventores, as pessoas que deram as maiores contribuições para a sociedade, foram pessoas que elas estavam inquietas, que em tom até mesmo, em alguns casos, de indignação, e que elas não se contentavam ou não se satisfaziam com a realidade da sua volta. E não só esse descontentamento, mas esse descontentamento movido pela ação. Que quando esse descontentamento precede a ação, os resultados acontecem. Porque a gente canaliza combustível para a mudança da nossa realidade. E aquilo muitas vezes tem impacto positivo
na nossa cidade, às vezes tem na nossa família, às vezes tem no nosso círculo social, às vezes a nível da nossa cidade, e pessoas que mudaram o mundo. Se a gente parar para encontrar alguns padrões, dentre eles vai estar a inquietude e a curiosidade. Então eu acredito que uma pessoa fora da curva, acima de tudo, ela é uma pessoa inquieta e curiosa e que age maciçamente. Porque eu também acredito que não adianta você ser aquela pessoa inquieta, curiosa, mas sem ação massiva, eu não acredito que as coisas aconteçam. Poderá virar até um reclamão. Sim. Vem o cara que é inquieto, só que quando ele não age, ele fica no ponto de reclamação, não de ação. Isso. Boa, massa. Então, para encerrar, se você não tem o seu mastermind e inquietude e ação massiva, você nunca vai ser um fora da curva. Mas até o próximo episódio. Se não tem ainda, fala comigo, né? Que... Tem curso aí. Olha. Obrigado, pessoal, que ficou até o final. Acompanha aí os próximos episódios. E quem estiver escutando, bota o print aí mostrando que está escutando. Por favor, Thomas aí, coloque suas redes sociais pro pessoal. No Instagram, estou lá como @TomasGarciaN. THOMAS Garcia N. Valeu!